Estamos fazendo uma série, já perdi a conta, acho que nós falamos 5 domingos para os homens e 3 para as mulheres. 3 das mulheres, né? Está quase chegando lá. Vamos fazer uma série, 10 mensagens para as mulheres, né? Mas as mulheres estão em vantagem, elas foram para o retiro. Quantas palestras tiveram lá? Umas 4. 4 palestras, mais 3 domingos, elas ouviram 7. Então, elas estão na frente, né? Mais um pouquinho a gente chega. Sem dúvida nenhuma, a Bíblia tem mais assunto para falar sobre homens. Ela dá orientações, ela cobra mais dos homens, mas ela tem orientações para as mulheres. E certamente nós poderíamos ficar aqui muitos meses falando de homens, falando de mulheres, buscando cada aspecto, porque nossa vida é complexa e nós carecemos de ouvir a palavra de Deus. Provavelmente hoje será a última mensagem das mulheres. Provavelmente, a não ser que algo mude, mas eu acho que é o suficiente para nós entendermos. E aí depois eu devo falar sobre pais e depois eu devo falar sobre filhos. Então aí nós vamos olhar esses outros aspectos da paternidade e também da filiação. Então prepare o seu coração para isso. E aí depois nós certamente estudaremos algum outro livro do começo ao fim da Bíblia. Hoje nós vamos continuar falando sobre marcas, famílias com as marcas de Cristo. Estamos falando sobre o perfil da mulher cristã. Olhamos a história de Abigail, olhamos a semana passada a primeira de Pedro, e aí olhamos a respeito da vida da mulher. No caso de Abigail, uma mulher sábia, uma mulher humilde, corajosa. Depois fomos olhar a vida em Pedro, vimos que a mulher deve ser submissa, vimos que a mulher deve ser honrosa, respeitável em relação ao seu marido, nutrindo sempre um espírito de mansidão e tranquilidade. Vimos que as mulheres devem procurar ter bons exemplos bíblicos, modelos referenciais bonitos a serem seguidos, e não aquilo que a mídia tem oferecido. E hoje nós vamos ver um outro aspecto da vida cristã, no caso das mulheres. O texto que eu vou ler, ele foi escrito visando mulheres mais idosas, ok? Só que o problema das mulheres idosas, a qual esse texto vai lidar, não quer dizer que esses problemas são próprios apenas de pessoas com idade avançada, mas são problemas que surgem desde a tenra idade na vida de mulheres e que, se não tratados, eles são levados e eles, como qualquer colheita, eles são plantados incipientes, pequenos, e eles crescem e é colhido isso numa idade avançada. O que torna esse problema, essas lutas aqui, um pouco mais tristes. Porque quando nós vemos pessoas mais novas, no caso de mulheres, cometendo erros, você logo pensa, é falta de orientação. Mas quando você vê mulheres mais maduras cometendo esses erros, você já vê que ao longo da vida, certamente, ela deve ter ouvido que isso era errado, mas não acolheu e foi adiante nesse caminho. Então é muito feio. Existem pecados que todo pecado é feio, ok? Não me entenda mal, todo pecado é feio. Mas existem pecados que, quando praticados por mulheres, eles se tornam muito mais ofensivos, muito mais tristes do ponto de vista até de quem contempla, vê aquele pecado sendo cometido. Você olha e fala, não se harmoniza com um caráter santo, delicado, bonito, com a flor que Deus queria que a mulher seja e se torne. Abra em Tito capítulo 2. Paulo vai orientar o seu jovem pastor chamado Tito, vai dar orientações de como ele deve lidar no contexto da igreja. Então esse texto que nós vamos falar, Paulo tem em mente, o foco dele é orientar Tito como pastor a como lidar com os problemas da igreja. E aí Paulo vai mostrar para Tito que existem problemas na igreja que tocam idosos, jovens e assim por diante. Tito capítulo 2 vai lidar com muito assunto. Hoje de manhã nós lemos o versículo 11, versículo 14, num momento aqui da manhã, mas hoje nós vamos dar outro enfoque. Acharam Tito 2, eu vou pregar do 3 ao 5, mas eu vou ler para o nosso benefício o versículo 1 para introduzir o assunto. Diz assim, acharam Tito 2, verso 1. Tu, porém, Paulo está dizendo para Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
E aí o versículo 2 ele fala: quanto aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Já falamos dos homens, vamos no texto que nos importa nessa noite. Quanto às mulheres, na minha versão está, as mulheres idosas, semelhantemente, que elas sejam sérias em seu proceder, que elas não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas mestras do bem, a fim de instruírem as jovens, as recém-casadas, a amarem os seus maridos e filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse é o texto dessa noite. Vamos meditar, que Deus nos abençoe e nos ajude. Hoje, como é um bloco num capítulo só, dá para nós fazermos. Eu estava com vontade de fazer verdade central. Faz algum tempo que eu não faço aí. Hoje nós vamos falar. A verdade central é sobre o que esse texto fala. A mulher cristã que não busca o ideal de Deus para si. Então, a mulher cristã que não busca o ideal de Deus para si, destrói a família e difama a palavra. Ok? Deus tem um ideal, Deus colocou um padrão. E esse ideal é um ideal a ser perseguido. Se eu colocasse a mulher que não cumpre esse padrão, aí todas nós, as mulheres aqui, todos os homens estaríamos realmente complicados, porque são padrões difíceis de serem cumpridos. Mas o texto fala de um ideal a ser buscado. Então, a mulher que não busca esse ideal, que não se esforça para ter na sua vida esses aspectos sendo moldados, ela inevitavelmente ela vai destruir a família dela. E depois, por fim, não vai ser só uma destruição que toca a sua família, mas a palavra de Deus vai ser difamada, porque nesse caso ele está falando para mulheres crentes. E as orientações que ele está dando aqui são orientações que eu até entenderia serem dadas para mulheres de fora, no contexto do mundo. Mas para crentes eu fico falando, Paulo, será que realmente Tito tem que lidar com esses problemas? E é óbvio que a resposta é sim. Ele está escrevendo para Tito porque esse problema era um problema comum, que não se limitou ao primeiro século, mas ao longo da história, isso atinge ainda hoje diversas mulheres. Então, a mulher cristã que não busca o ideal de Deus para si, destrói a sua família e, por fim, difama a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre metas para a mulher cristã. Quais são algumas das metas? Quais são os alvos? Deus coloca lá na frente um alvo e fala, persiga isso, busque esse ideal, vá atrás disso. Bom, primeiro ideal, ele vai dizer assim, verso 3, quantas mulheres idosas, semelhantemente, que elas sejam sérias no seu proceder. Paulo já parte do pressuposto do seguinte, ensina as mulheres idosas, e isso agora, como eu disse, serve para toda mulher, tá bom? Não é uma coisa, só a mulher idosa tem que ser sábia no proceder, a mais nova não. Todas as mulheres. Mas ele fala, ensina as mais idosas. Por quê? Porque elas são modelos. Se elas erram, toda a cadeia que vem debaixo delas vai errar também. Então ensina, olha, foca nas pessoas maduras, porque os mais novos estão olhando para alguém, eles têm um referencial. E se esse referencial for um referencial ruim, elas vão se estragar. Então, só nisso daqui já tem um princípio simples aqui. Mães, os seus filhos, filhas ou filhos, estão olhando para você e elas estão aprendendo. Se você tem filhas mulheres em casa, pequenas, aí é mais gritante ainda. Sua filha está observando como você se veste, a sua filha está olhando quanto tempo você gasta com maquiagem, a sua filha fica vendo quando você está na televisão, quanto tempo você fica na internet, no WhatsApp, a sua filha percebe a limpeza da sua casa, a organização da sua casa, se você vive numa casa onde as coisas são caóticas. Sua filha está percebendo, ela está aprendendo com você. A sua filha observa como você recebe pessoas na sua casa, como você trata. Elas estão aprendendo, elas não sabem receber pessoas. E elas estão olhando, a mamãe vai nos mostrar como receber. Se você recebe com a casa desarrumada, se você recebe com falsidade, a pessoa está para chegar e você está em casa, essa pessoa vem hoje, ai meu Deus, que coisa ruim. O filho está vendo. Aí quando a pessoa chega, fala, nossa, que bom que vocês vieram. Nossa, que alegria recebê-los. Os filhos estão olhando e falam assim, mamãe, é assim que faz? É assim.
Aí quando sai, a pessoa vai embora e fala, nossa, essa visita demorou embora, né? Olha só, que pessoas inconvenientes. Olha o que o filho dela fez, olha que o marido. E aí, nós vamos lidar com algumas coisas disso daqui nessa noite. Os seus filhos, eles estão observando você. Você pode ter um discurso maravilhoso. Aqui na igreja está todo mundo arrumadinha, chapinha, cabelo pintado, unha, coisa linda, perfumados. Mas deixa eu dizer para você que Deus não está vendo nada disso. Deus está vendo o seu coração. Ele está orando diretamente para o seu coração. E é possível. Eu espero que não seja. Mas é possível. Espero que não esteja assim. Que Deus olhe para a sua vida e você, do ponto de vista humano, você está impecável. Mas do ponto de vista divino, Deus fala, você está prestando um culto mal cheirosa aos meus olhos. Você está desprovida de beleza real. E é isso que Paulo, ele introduz o assunto dizendo, ensina as mulheres, idosas ou qualquer outra, a serem sérias no seu proceder. Deus diz para as mulheres cristãs, vocês precisam ter uma atitude séria. O que é ser uma mulher séria? Quer dizer que é uma mulher que não brinca? Será que é isso que Paulo está falando? Não, ensina as mulheres a não rirem, a serem carrancudas. Tem mulher que já normalmente vai nessa direção, mas não é isso não. Não é isso. Paulo está dizendo sobre seriedade de procedimento. Seriedade de procedimento é uma atitude, quando uma mulher, quando ela fala alguma coisa, as pessoas falam, pode confiar essa mulher aqui, olha, o que ela fala é sensato. Olha, ela não fica com gracejos inconvenientes. Ela é santa, sábia no seu proceder, ela é séria na maneira como ela se veste, ela é séria na maneira como ela aborda problemas para tratar. Ela é uma mulher que inspira uma seriedade. Você já viu muitas vezes como candidatos que concorrem à eleição, principalmente, às vezes, se você acompanha eleições nos Estados Unidos, os candidatos, quando vão fazer discursos, eles fazem questão de levar a sua família, eles estão de terno e gravata, e eles procuram transmitir com isso uma seriedade, eles mostram, olha como a minha família é estruturada, olha como eu amo minha esposa, e diante das câmeras eles abraçam, beijam os filhos. Então, isso é para transmitir uma seriedade. A verdade é o que tem em casa. E o texto bíblico fala que as mulheres têm que ser sérias no seu procedimento. Tá bom? Então sejam leves, alegres, brincalhonas, quando necessário. Mas uma mulher, principalmente quando eu falei para a mulher, lembra que eu falei de pecados? Quando uma mulher se porta inconvenientemente, é uma coisa muito triste. Então, quando um homem, vou dar um exemplo. Se um homem conta uma piada com duplo sentido, é feio. Mas quando uma mulher conta uma piada imoral, meu Deus, as pessoas olham e falam assim, o que é isso? Como? Choca. Não sei se há professores aqui que dão aula, talvez seus alunos na escola, às vezes você vê crianças falando palavrão. Às vezes você vê quando uma menina abre e solta aquele palavrão, você olha e fala, meu Deus, o que é isso? Assusta. Então, são os mesmos pecados, a mesma gravidade para Deus, mas o impacto é muito maior. Se você quer ver o impacto disso, vá a um estádio de futebol. Você vê mulheres gritando coisas que você fala, é impossível, como imaginaram isso, e gritam, e verbalizam. Terrível. Enfim, vamos olhar para isso. Então, nosso ponto de partida é, sejam sábias e sensatas no seu proceder. Aí Paulo vai dar algumas orientações, quais são as metas, obrigado por mudar a cor lá, quais são as metas para a mulher cristã. A primeira delas, nós vamos deixar bem claro, é dominar a língua. Te assusta? Por que será? O apóstolo Paulo fala assim, Tito, ensina as mulheres a não serem caluniadoras. Ensina as mulheres, Tito, a dominarem, a refrearem a sua língua. Porque na idade avançada, pode ser que ele esteja lidando aqui porque elas tinham mais tempo, não tinham mais os filhos para tomar conta, não tinham tantos afazeres, às vezes já eram viúvas, enfim. O tempo ocioso permitia ou até promovia a oportunidade de algumas irmãs visitarem a casa de outras irmãs e caluniarem. E literalmente descerem a língua na pessoa. E arrebentarem com a pessoa. De modo que o apóstolo Paulo vai orientar Tito a falar assim, as mulheres
que querem servir a Deus, elas têm o ideal a seguir, e um primeiro ideal é ter um domínio melhor da sua língua. Agora, você vai conseguir dominar? Não, você não vai conseguir dominar, assim como o homem também não consegue. A Bíblia nos diz que se alguém domina a sua língua, Tiago nos fala que é o quê? Alguém lembra? Perfeito varão. Bom, então você já sabe que você não vai dominar a sua língua. Mas eu disse para você que é um ideal a ser perseguido. Você precisa refrear a sua língua. Pedro vai abordar falando dos crentes de modo geral, e ele diz assim: quem quer ver dias bons, quem quer ter dias melhores, ver dias alegres. Alguém lembra qual é a primeira recomendação que ele fala? Refreie a sua língua. Por quê? Porque nós entramos em problemas, porque nós temos uma língua afiada, uma língua que é capaz de cantar louvores a Deus, mas é capaz de destruir, é capaz de ferir. E nesse aspecto, muitas vezes as mulheres, elas ferem, veja bem o que eu vou dizer, as mulheres ferem com... Os homens, quando eles ferem, eles esporadicamente ferem, eles são muito duros, mais duros do que a mulher na fala. Ele fala uma coisa que entra, machuca. Mas as mulheres usam a sua língua de maneira mais comum, mais cotidiana. Então, com difamações menores, com comentários, com palavras, com gracejos, com brincadeiras, com menosprezos, diferentes do homem. O homem vem, às vezes, fala uma palavra muito dura para sua esposa, para o seu filho, mas ele não tem uma tendência de ficar fazendo isso. Eu não estou defendendo os homens, estou falando de um problema a qual a Bíblia está falando. Vocês sabem, né? Eu já mencionei para vocês que pela ciência eles dizem, não sei como calcularam isso ou contaram, se é sério, se dá para ter fundamento ou não, que a mulher tem 15 mil palavras para gastar por dia, enquanto o homem gasta 3 mil. Se é verdade ou se não é, o fato é, você não precisa da ciência. A mulher fala mais que o homem? Fala ou não? Fala. Ela fala mais. Junta 50, 100 mulheres no mesmo lugar. E deixa lá. Há um texto na Bíblia, um texto que eu sempre leio e eu não compreendo ao certo. Tem um texto em Apocalipse que fala que no céu haverá um momento que haverá meia hora de silêncio. Absoluto. Total. Eu sempre me pergunto onde as mulheres vão estar, né, nessa hora. E fala, e houve silêncio no céu por meia hora. Meia hora, gente. Contida. Mas tem uma coisa aqui que nós vamos ver a respeito disso. Olha o que ele vai falar. Cuidado, domine a sua língua da maledicência e da fofoca. Quando ele fala de difamar, você não precisa saber grego, mas eu vou dizer para você, eu fui atrás, eu queria saber que palavra ele queria usar para... Ensina as mulheres a não serem caluniadoras. Sabe qual é a palavra que aparece aqui? Ensinem as mulheres a não serem diabos. Para você não é forte, para mim é muito forte. Tito, ensina as mulheres a não serem diabolos. Por que ele usa essa palavra tão forte? Ensina as mulheres a não serem diabos. Sabe o que ele está dizendo? Que quando elas desenvolvem a tarefa da calúnia, elas fazem o que é próprio de Satanás. Quando elas usam a língua para maldizer, para amaldiçoar, para fofocar, para caluniar. Isso os homens também, ok? A função do caluniador, do nosso adversário, o homem também. Quando você acusa outro irmão da igreja, num comentário, quando você tece e faz uma análise daquela pessoa e você usa a sua língua para difamar, Deus está falando assim, você está fazendo o que é próprio de Satanás. É hábito dele, é prática dele. Tito, ensine as mulheres a não serem assim. Isso é diabólico, é maligno. Contenham a sua língua. E isso é visto de muitos textos. Nós poderíamos parar nesse primeiro ponto aqui, e aí nós poderíamos transcorrer pela Bíblia, vários textos, aonde ele vai alertar sobre o perigo da língua. Tiago, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Tiago vai abordar coisas interessantes. Há um texto em Tiago que diz o seguinte, abra em Tiago, abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 3.
Vamos pela ordem aqui para facilitar, tá bom? Ó, Tiago capítulo 1, verso 26. Olha o que ele diz. Acharam? Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É uma religião vã, quem não domina a língua. Tiago capítulo 3. Assim também, versículo 5. Versículo 2. Tiago 3, 2. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, perfeito varão é, capaz de refrear todo o seu corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, e lhe dirigimos o corpo inteiro, observai os navios que são tão grandes, batidos por fortes ventos, e por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer que o impulso de timoneiro o conduza. Assim também a língua é pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como ela mesma é posta em chamas pelo próprio inferno. E se você continuar, verso 7, pois toda espécie de feras e aves e répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Tudo se doma. E aí ele diz o seguinte, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Gente, a Bíblia vai falar muito sobre língua. Quando ela vai falar do aspecto de mulher, o homem mais sábio do mundo, ele tinha 1000 mulheres, tá bom? Não sei se isso é sabedoria, mas tinha 1000 mulheres. Olha só, nós vamos ver algumas coisas ali, eu coloquei, Marcelo, tá? Eu anotei aí embaixo, aparece embaixo para você, Provérbios. Esse está escrito aí, os textos de Provérbios. Eu anotei uma série de textos aí, como eu estou citando de cabeça. Não, você pode congelar a imagem, clica no slide assim embaixo, tem onde eu escrevo meu esboço todo embaixo do slide, vai ter os textos de Provérbios. Você achou? Não tem problema, não tem problema. Eu cito aqui os textos que eu lembrar. Achou? Está embaixo, vários aí? Provérbios 19, 13. Vamos ver esses textos aí. Dá uma olhadinha. Eu não pus no corpo do slide, Marcelo, foi falha. Provérbios 19, 13. Provérbios 19, 13 diz assim: o filho insensato é a desgraça do seu pai, e o gotejar contínuo as contenções da esposa. Alguém tem outra versão para essa? A minha versão está muito truncada. Pode ler, Ana. Como é que é? A esposa briguenta é uma goteira constante. Uma vez eu li uma reportagem a respeito de tortura. E assisti um filme que comprovava isso daí. O filme chama-se Ameaça Terrorista. Não assista se você não tem estômago, porque ele mostra cenas de tortura. E aí mostrou uma pessoa que havia escondido algumas bombas no território americano, pelo menos na história do filme, não sei se baseia assim, algo real ou não. E eles querem torturar um homem. Eles pegam um homem, colocam o homem sentado na cadeira, e eles colocam uma goteira em cima dele. Eu olhei e falei, que ridículo. Eu estava pensando que ia dar choque, ia fazer alguma coisa. Não. Eles põem o homem sentado na cadeira e eles põem em cima dele um lugar que fica pingando, um conta-gotas. E, gente, o homem foi atormentado. Sabe por quê? Porque aquilo ficava caindo na sua cabeça. Cada segundo caía uma gota. E a hora ele esquivava, ele fazia assim, cabeça. Até aí ele aguentou bastante tempo, mas chegou uma hora que o sono, ele é vencido pelo sono. Ele quer dormir.
E aí quando ele começa a entrar no sono, cai uma gota e ele desperta. Você quer saber o que é isso? Tenta dormir. Algumas esposas fazem isso, hein? O marido começa a dormir, a esposa dá uma cutucadinha. Ele começa a relaxar, se cutuca. Dá assim, bem na costela. Faz isso. Na terceira, alguém vai voar da cama. Não sei quem, mas alguém vai voar. E, gente, é insuportável. Você está cansado e você quer dormir e aquilo fica assim, ó, constantemente. E a Bíblia fala que existem mulheres que na casa são como uma goteira. O dia todo. Semana após semana. Mês após mês. A pessoa fala, pastor, eu não aguento mais. E a goteira está caindo. Pastor, eu vou para casa, eu não aguento. Goteira. Qual o próximo texto, Marcelo? Vamos ver alguns textos de provérbios interessantes. Provérbios 21, 9. Veja se Salomão estava preocupado com isso. Ele tinha muitas mulheres, né? Mas olha o que ele vai dizer. É melhor morar no canto de um eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. É melhor morar... aqui está num canto do eirado. Outra versão. É melhor morar em cima do telhado... abaixo do telhado? Ok. É melhor morar sobre aí então ele está falando de um beiral, você ficar fora. É melhor você morar no esticadinho da sua casa, na varanda, se fosse dizer assim, no contexto de hoje, do que morar dentro da casa. Como uma mulher o quê? Rixosa. O que é uma mulher briguenta? Mulheres são briguentas? O homem não pode responder. Se você responde, você se arruma confusão. Mulher é briguenta? A pessoa fala, oh, não fala nada, só escuta, deixa Deus falar. Fica tranquilo aí. Mulher é briguenta. É briguenta demais. Tem pavio mais curto. E sabe onde estoura o pavio? Estoura na língua. Eu já não falei? Eu não falei para você fazer isso? Faz aquilo. Não faz? Olha que você chegou. Não arrumou aquilo? Não foi buscar? Esqueceu? De novo. E, gente, a goteira vai caindo. A pessoa desespera. Ela fala, meu Deus, eu não tenho mais prazer de ficar em casa. Eu não consigo. Porque a minha esposa, ou qualquer mulher, aí no caso não precisa ser esposa, porque a esposa se torna uma goteira, e mais, uma goteira que briga. E a pessoa não aguenta. Não estou brincando, eu sei que parece engraçado, mas, gente, é terrível. A pessoa não aguenta. Há casamentos que estão padecendo, porque esposas são briguentas e rixosas. E o texto fala, é melhor morar fora da casa. É melhor... gente, ele vai falar mais. Cita outro texto, Marcelo. 21, 19. Você está no 21, 9. 21, 19. Isso aqui era um assunto que perturbava muito Salomão, viu? 21, 19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Ele aumentou aqui um pouquinho. Amargurada. É melhor morar num lugar deserto. Será que Salomão tinha muito problema com as mulheres? Hã? Isso, dona Marlene. Aqui na minha versão diz assim, mulher iracunda. O que é uma mulher iracunda? Uma mulher explosiva, uma mulher irritadiça. E olha, maridos, vou contar um segredo para vocês, minhas irmãs. Tem maridos que temem as suas esposas. Eles têm medo. Ai do marido que apontar um erro da esposa. Fala, vem aqui, olha, você precisa corrigir isso na sua vida. O quê? Como você ousa? E vem. E o marido tem que cercar. Ele tem que tomar todo o cuidado do mundo. Pisar em ovos para simplesmente dizer, olha, eu vou sugerir, mas não faça. Eu vou sugerir, tá bom? É uma sugestão para não fazer. Não sei como dizer isso. É porque se você fizer, aí você vai encontrar comigo no aconselhamento depois, vai ser um problema. Diga para sua esposa. Ela está falando uma coisa, fala, controla mais sua língua. Ai, Jesus. Não precisa dizer assim, você pode até dizer, falar assim, ó, você tem usado sua língua para o mal. Seja menos diabo. Vai virar um inferno. Na hora, eu garanto para você. E, gente, tudo isso a gente pode olhar de um aspecto muito leve, até engraçado.
Mas a Bíblia mostra, e Salomão escreveu ao longo, e outros autores de provérbios diz, é terrível habitar com uma pessoa que não domina a sua língua. É terrível habitar com uma fofoqueira, com uma briguenta, com uma iracunda. É algo terrível, é melhor morar num deserto. É melhor morar debaixo do telhadinho. É melhor se afastar de tudo, porque a pessoa não suporta. Eu tenho a impressão, eu imagino, eu gostaria que o texto falasse mais, por que Salomão tinha esses questionamentos. Tinham muitas mulheres, e eu imagino que várias delas se queixavam, e várias delas se reclamavam com ele. E ele começa a falar, olha, eu estou morando num palácio, mas eu preferia estar num deserto. Porque, olha, eu chego no meu harém, você pode imaginar, uma goteira é ruim. 1.000. Alguns dizem que o problema da poligamia é a polissogria, mas não é não. Não é não. O problema é outro. O problema é aguentar depois. Ok? Outro texto, Marcela. 25, 24. Provérbios 25, 24. Ele vai citar um provérbio semelhante. Ele está tão assim que ele repete, olha o provérbio que ele diz. É melhor morar no canto de um eirado do que junto, presta atenção, do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. Outro texto, Marcelo. 27, 15. Salomão tinha alguma coisa com goteiro, hein? Tinha algum toque, algum trauma com goteiro, mas olha o que ele escreve. O gotejar contínuo em dia de chuva grande e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la, verso 16, não está aí no texto, Marcelo. Contê-la seria como conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. Dá para conter o vento? Dá para segurar o óleo com a mão? Durante o tempo você fala, eu seguro. O que acontece com ele? Tem mais texto aí? Tá bom, né? Suficiente. Como gotejar em dia de grande chuva. É uma mulher assim. Minha querida, você é assim? Seu marido chega em casa já com guarda-chuva, fala, meu Deus, estou chegando em casa. Já chega desanimado. Ele mal chega e começa. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. O carro é isso, o carro é aquilo, a conta de água e não sei o quê. O marido, gente, não há quem aguente. Isso eu estou falando de reclamação. Eu nem entrei no aspecto de calúnia. Quantas vezes você tece com o seu marido, falando, eu e ele somos um. E você tece um comentário sobre aquela irmã, sobre aquele irmão, sobre o filho daquela irmã, sobre o filho daquele irmão. Quando você tece um comentário sobre o problema que aquela família está passando. E você fala, eu sei o que é. É a mão de Deus pesando, porque eles são isso, são aquilo. E aí? E solta. O marido está vendo isso. Metas de uma mulher cristã. Ensinem as mulheres. Tito, ensine elas a dominarem a língua. Fugir da maledicência e da fofoca. Comentários e brincadeiras que são terríveis. E da reclamação e respostas. Deixa eu pegar esse último aspecto aqui. Reclamação. Você julga a sua vida se você é uma mulher reclamona ou não. Você avalia aí quanto você é reclamona. Mas tem uma coisa triste numa família, é uma mulher respondona. O marido fala, ela tem engatilhado na língua a resposta. Ele fala, ela em seguida. Ele fala, ele tem que gastar muita lábia para conseguir convencer ela, porque ela é muito hábil. A mulher é mais hábil na contra-argumentação, né? Então ela fica argumentando e fica falando. Ele não aguenta. E quantos lares padecem simplesmente porque a mulher deveria falar menos? Muitos problemas sumiriam se a mulher simplesmente falasse menos. E começasse a falar duas palavrinhas. Quais são as palavras? Já esqueceram, né? Tá vendo? Conte comigo. Então o marido fala, conte comigo. Estamos juntos. Aprenda isso. Sua vida vai ser diferente. Olhe para Tito, volte para Tito. Tito não só ensina, Paulo não só ensina Tito
Mostre para as mulheres conter a sua língua. Ele vai continuar aí, eu não vou abordar isso, eu não vou abordar porque eu acredito que não é um problema que nós enfrentamos aqui. Mas se for um problema que nós enfrentarmos aqui, nós voltaremos para esse texto, e lidaremos com ele. O texto diz assim: ensine as mulheres, como eu falei, a não serem caluniadoras e depois a não serem escravizadas a muito vinho. Não acho que é um problema que nós enfrentamos como igreja. Mas se é feio ver um homem bêbado, ver uma mulher bêbada, é uma coisa abominável. Fica aí só o alerta, tá bom? Se você bebe ou não, aí você avalia. O texto fala, ensina as mulheres, principalmente as mais velhas, a não serem escravizadas. O que é ser escravizada pelo vinho? Certa vez eu fui a uma igreja e eu encontrei uma irmã muito, muito zelosa, que eu amava. Ela já faleceu. E eu cheguei na igreja, eu fui cumprimentá-la, ela cheirava álcool. E ela cheirava álcool porque a cultura dela, do povo dela, tinha por hábito beber. Então eles passavam o dia, não se embriagavam, mas eles bebiam. Marido e esposa, já com uma certa idade, eles bebiam. Então quando eles chegavam na igreja, pelos poros, a transpiração deles cheirava álcool. E como eu ficava triste quando eu via uma irmã que era para ser um modelo, idosa já, para ser uma joia, um exemplo a ser seguido, sentava-se no meio e pessoas começavam a rir. Adolescentes riam. Pessoas faziam comentários, porque aquela irmã estava cheirando álcool. Então alguém, se eu não me engano o pastor, procurou ela e conversou com ela. E disse, irmã, a Bíblia não condena a bebida, ela condena a embriaguez. Mas a Bíblia condena o mau testemunho. E a irmã, quando chega à igreja, tem sido um mau testemunho porque a irmã chega cheirando álcool. E não era questão de passar perfume, não. Ela cheirava álcool. Sabe o que aconteceu? Ela se ofendeu. Ela se ofendeu. Ao invés de ela falar, obrigado, vou mudar nessa área, ela se ofendeu. E ficou magoada com o pastor, porque o pastor, ou a pessoa que abordou ela, fez esse comentário. Então, por favor, não se ofenda quando alguém falar para você, você precisa conter um pouco mais a sua língua. Ou você precisa se libertar de um hábito escravizador. Pode ser que na sua vida não seja o álcool, mas na sua vida pode ser o hábito da compra. Talvez você seja escravizada, compulsiva por compra. Se for para um shopping, volta com uma sacolinha. Se for à cidade, traz uma lembrancinha. Se for não sei o que lá, gasta, ainda fala, olha, trouxe para você também, amor. E às vezes, no tempo de crise, ninguém podia gastar. Mas existe um escravizar. Talvez você seja escravizada por salão de beleza. Já falamos semana passada. Deus quer que a mulher seja feminina, bonita, sexy, para o seu marido. Mas existem momentos em que é preciso fechar as torneiras e não ser escravizado pelo padrão estético da sociedade. Que você, deixa eu falar para as adolescentes, aqui, algumas estão aqui. Quantas adolescentes ficam escravizadas porque tem que fazer a unha toda semana? Não é barato. Pintar o cabelo de tempo em tempo, cortar o cabelo, não sei de isso e aquilo, é caro. E aí os seus pais olham para aquilo e ai do pai que abordar a filha e falar, filha, esse mês não vai poder fazer a progressiva, a sei lá o que faz lá no... Ah, pai, mas o que vão pensar de mim? Vão pensar que nós estamos numa situação difícil, só isso. A sua beleza não se resume à tintura do seu cabelo, da sua unha, não se resume à marca de roupa que você tem. Você tem roupa, você tem uma beleza inerente que Deus já deu para cada pessoa. Então, com criatividade, num tempo delicado, de escassez financeira para todas as famílias, não seja escravizada pelo padrão consumista. Isso se aplica à internet, se aplica ao que você quiser. Não, mulheres, não sejam escravizadas. Ele vai continuar e vai terminar dizendo assim, vai falar a segunda verdade. A primeira meta é dominar a língua, a segunda meta é ser mestra do bem. No finalzinho do versículo 3, ele fala, Tito, ensine as mulheres a serem mestras do bem. Como é ser mestre? Um mestre é alguém que não só tem conhecimento,
Mas o verdadeiro mestre é aquela pessoa, é aquela irmã que adquire isso e transmite. Você não pode chamar alguém de professor simplesmente porque ele tem conhecimento. Se ele não repassa para alguém, isso não é ser professor. E Tito fala assim, ensina as mulheres a se tornarem professoras do bem. E ensina elas a se tornarem um padrão que retransmite. É quase a ideia de uma corrente do bem, a transmitir para as mais novas valores elevados. Faça isso, Tito. Quem que você vai ensinar, Tito? As mulheres idosas. Por quê? Porque elas são um referencial no meio da comunidade. Quando elas chegam, as mulheres, no caso que acontecia em Tito, com Tito, era que as mulheres recém-casadas estavam enfrentando dificuldade com seus maridos. E elas encontravam com mulheres idosas, que às vezes já eram viúvas, algumas vezes ainda eram casadas. E algumas mulheres idosas davam conselhos tipo assim: "Ih, filha, isso daí nem adianta falar com seu marido, ele não vai mudar. Eu sou casada há 20 anos, 30 anos, meu marido nunca mudou. Isso daí não adianta, deixa para lá. Ó, isso daqui..." E aí começavam a fazer comentários com a sua língua. Comentários que desestimulavam as recém-casadas na vida que Deus queria. Hoje é comum alguém fazer o conselho assim. Moças mais novas dizem assim, eu quero casar. Às vezes você encontra mulheres com mais experiência na vida, mais idosas, que dizem o seguinte: casar para quê? Casar para quê? A Rede Globo tem passado na hora do almoço, não sei se terminou, foi até sexta-feira, eu acho, sempre na hora do jornal hoje, havia um momento do jornal em que eles faziam alguma coisa com as mulheres. Eu não sei exatamente porquê, mas reuniam-se várias mulheres e aí então cada uma contava alguma experiência ali. Eles pegavam um horário nobre do jornal hoje para fazer isso. E um dos dias, eu só pude assistir um dia da semana, foi muito interessante, porque abordou essa daqui, quantos anos você tem? Eu tenho 55 anos, sou divorciada, não sei o quê. E você? Eu sou divorciada, não sei o quê. Eu fui ouvindo. E finalmente abordaram uma menina, uma jovem de 23 anos. E aí a câmera enquadrou a jovem e uma mulher que estava atrás dela, uma mulher com mais idade. E aí a repórter perguntou, qual é o teu sonho? Ela falou, olha, eu ainda sonho com aquele casamento de príncipe encantado. Sabe qual foi a reação da mulher que estava atrás? Você sabe o que é isso? Com a mão na cabeça? Sabe o que ela estava dizendo para aquela jovem? Casamentos, a jovem falou, eu ainda sonho com um príncipe encantado. O pessoal começou a dar risada dela. Príncipe encantado? Isso não existe. Existe? Não responda. Existe? Na minha casa existe. Isa, não rola. Queridos, é óbvio que o casamento da Disney ele não existe. Mas é possível viver feliz. É possível sim. E quando alguém diz para uma jovem, fala assim, não casa não. Aí a repórter perguntou para uma delas, ela disse assim, olha, eu agora que me livrei, usou esse termo, que me livrei do meu marido, imagina que eu quero me amarrar novamente. É uma coisa, eu estou me sentindo leve, livre e solta. Uma moça de quase 50 anos, uma senhora de quase 50 anos. E isso é muito triste, porque isso é ensinar em rede nacional a todas as jovens, até as recém-casadas, de que casamento feliz é uma farsa, de que casamento feliz não existe. Eu tenho uma pergunta para você que é casada, para você que é casada há mais tempo. Quando as jovens adolescentes da nossa igreja olham para o seu casamento, elas são inspiradas a casar? Pai e mãe, quando seus filhos olham para o seu casamento, eles são encorajados a casar? Ou eles falam, Deus me livre, quero isso. Quero isso para minha vida. Olha quanto meu pai sofre, quanto minha mãe sofre. É um pensamento que está sendo incutido. É errado, é errado. Os filhos têm que tomar suas decisões. Mas vocês estão transmitindo mensagens muito sólidas para eles. Há adolescentes, há jovens que eles observam o casamento do vovô e da vovó, do titio, da titia, do papai e da mamãe. Eles estão observando. E eles vão... A culpa não é dos pais. Eu estou dizendo que os pais são responsáveis em parte. Mas os filhos tendem a reproduzir o que eles estão vendo.
É você em casa sem domínio da língua. É você em casa, não é professora do bem? Seus filhos estão aprendendo com você. Olha sobre o que é que essas mulheres deveriam ensinar. Tito, ensine as mulheres a serem mestras do bem, a fim de instruírem as recém-casadas. Olha qual é a primeira orientação que uma mulher deve transmitir, deve ser um outdoor na vida dela o tempo inteiro. Ensine as mulheres recém-casadas a amarem os seus maridos e filhos. A palavra que aparece aqui na expressão grega é a palavra filéu, tá bom? Ensinem as esposas a serem amigas dos seus maridos. É interessante ele colocar isso, porque ele poderia usar a palavra ágape. Ele podia falar assim, ensina as esposas a terem um amor incondicional pelos seus maridos. Mas por alguma razão, Paulo diz assim, ensina as mais novas a se tornarem amigas deles. Ensina as mulheres a ensinarem outras a serem amigas dos filhos. Porque quantas famílias, as mães, as mulheres da família, elas não são parceiras, elas não são amigas, elas não vivem realmente o conte comigo. Elas disputam. Elas disputam a atenção dos filhos, elas disputam a preferência disso, daquilo, a primazia, o controle do dinheiro. Elas dizem para o seu marido, esse é meu dinheiro, esse é seu dinheiro. Elas não estão ensinando os filhos, elas não mostram amizade com o marido e nem amizade com os filhos. Se eu der um papel para o seu marido e perguntar para o seu marido, sua esposa é sua amiga? Ela realmente é uma amiga que você pode falar, olha, toda vez que eu preciso contar com ela está ao meu lado, ela é meu suporte, ela é auxiliadora idônea nas horas que eu preciso. O que será que seu marido falaria de você? Se eu perguntar para os seus filhos, e eu vou perguntar, para os filhos já estou avisando que eu vou perguntar. Não vou perguntar só da mãe, vou perguntar dos pais. Mas vou perguntar. O fato é, seus filhos diriam que você, mãe, é amiga deles? Qual é a figura que eles têm de você? O dragão que grita, que esbraveja? Você põe medo nos seus filhos? Ou eles se sentem aconchegados com a sua vida? Eu não estou falando que a amizade aqui é falta de disciplina, não. Tem disciplina, tem ordem. Mas estou falando se os seus filhos sentem em você, mulher, minha mãe é minha companheira, é minha amiga. Seus filhos precisam nutrir isso por você. Se você não vê isso na sua vida, invista. Peça a Deus, Senhor, esses adolescentes debaixo da minha responsabilidade, essas crianças, por favor, ensina a eles. Me ajuda a ensiná-los que eu sou uma amiga verdadeira, que eles podem contar. Seus filhos podem chegar para você e contar o que aconteceu na escola sem você entrar, ter um ataque histérico. Eles podem contar realmente o que aconteceu. Eles podem compartilhar suas falhas. Os seus filhos têm fraquezas. Têm fraquezas. E muitas vezes, filhos se desabafam com crianças ou com outros adolescentes porque não encontram na sua mãe ou no seu pai um porto seguro para poder abrir o coração. Porque fala, se eu abrir o coração, nossa, o que vai acontecer aqui? Até agressão às vezes acontece. Então cuidado para você não se tornar esse tipo de pessoa. Ensina elas a terem mestras do bem. Então a mulher tem que dominar a língua e ser mestra do bem. Ensinando a amizade com o marido, ensinando a amizade com o filho. E mais, olha aí o que ele diz. Não sei se você vai gostar muito, mas o texto diz assim. Ensinem elas a serem sensatas, honestas. Na minha versão diz, boas donas de casa. É assim que está na versão de vocês? Ensina elas a serem boas donas de casa. A Bíblia não é contra a mulher trabalhar fora. Não há problema nenhum. Aliás, se você olhar o referencial mais bonito na Bíblia de mulher, aparece que lugar na Bíblia? Provérbios 31. Ele fala de uma mulher que saía para negociar. Ele fala da mulher tendo relacionamento comercial, vendendo, comprando, administrando tudo. Agora, o que não pode acontecer é você fazer tudo isso e a sua casa padecer. Aí é pecado. Se o seu lar, se você não se ocupa na sua casa, com as coisas da sua casa, algo está muito errado. Muito, muito fora. E, gente, isso nos leva à terceira meta
que Deus tem para a mulher. Domine a língua, seja mestra do bem, sendo amiga do marido, amiga dos filhos, e a ter uma ocupação com a sua casa. Eu vou falar mais sobre isso no ponto próximo aqui. Sujeição ao marido, não vou repetir, já falei semana passada. Tanto você vê Paulo, Pedro e todos eles vão dizer, a mulher tem que ser sujeita ao seu marido. Por fim, uma meta da mulher é não difamar a palavra de Deus. Pedro diz, Tito diz, ensina as mulheres a serem boas donas de casas e bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos. E aí aparece na minha versão assim um propósito, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quantas mulheres, quantas irmãs promovem a difamação pública da palavra de Deus? Porque elas vivem na sociedade desrespeitando coisas. E as pessoas olham e falam, isso é ser crente? Eu não quero para a minha vida. É assim que é um lar cristão? E aí o nome de Cristo não é só a sua família. Lembra que eu disse da verdade central? A mulher que não busca o ideal de Deus para si, ela destrói a sua família. Mas em última instância, ela difama a palavra de Deus. É isso que ele vai falar. Olha só, existem esposas que não sabem o que é perdão. Não conseguem perdoar maridos e filhos. Não sabem entender. O seu marido é falho, o seu filho é falho, ele peca, ele vai errar. O seu marido vai errar muito com você. Ele vai falhar muito com você. Agora, num lar onde tem muito erro, como é possível viver num lar onde tem muito erro? É possível viver num lar onde tem muito erro quando esse lar tem muito perdão. Eu não estou falando aqui de passar a mão na cabeça, está errando, deixa para lá, vamos levar. Não, eu estou falando de perdão quando uma pessoa está arrependida e busca perdão. Mas quantas vezes a pessoa, mulheres, tem um hábito maligno de falar assim, não, acha que é fácil? O quê? Esqueceu a data do casamento e agora acha que é fácil chegar da rua com bombom? Vai rastejar. Essa semana ele vai ver. Esse mês me paga. E não sei o quê. E aí, durante o mês, toda vez fala, lembrou agora? Agora você está lembrando de mim. Agora não sei o quê. E vai atacando. E vai minando. E vai matando o seu próprio casamento com a tolice da falta de perdão. Esquece. Maridos não são bons com data. Vou contar um segredo para você que você já sabe. Não são bons com data. Vou perguntar para alguns aqui quantos anos são casados. Quer ver? Não. Não somos. E olha, é difícil. Por quê? Porque as mulheres, elas marcam a data do primeiro beijo, a data do primeiro dia que andou de carro, a data do primeiro dia que tomou sorvete. E o marido tem que lembrar de todas essas datas. Sabe que dia é hoje? É a data em que nós comemos Mirabel, não sei aonde. Meu Deus. Ai do marido se ele não lembra. Você não lembra? Meu marido fala, lembro, você estava vislumbrante, estava maravilhoso. E gente, meu Deus. É muita data para guardar. Eu sei que é uma data marcante. Eu sei que existem datas melhores assim, como o casamento, é uma data para ser lembrada. Agora eu sei que tem pais aqui que você perguntar, fala a data de nascimento dos seus filhos. Eles vão começar a pensar, não lembra. Às vezes a mãe sabe, na ponta da língua. Nós somos pessoas diferentes. Então, não vá para cima do seu marido, do seu filho, com ataques, porque ele esqueceu de coisas que você julga importante. Conversem, entenda. Agora, marido, deixa eu fazer um adendo aqui. Pelo amor de Deus, você não sabe nem a data que você casou, o negócio está ruim. Que dia é hoje? A esposa dá uma dica. Sabe que dia é hoje? Corpus Christi, não sei o quê. Olha, não lembra nada? Noiva, lembra alguma coisa? Você lembra o que aconteceu? E ela faz assim com a mão, você lembra? Precisa. Se você não sabe, se você não consegue, peça ajuda de alguém. É bom ter ajuda de alguém. Eu me lembro que uma vez eu esqueci a data de namoro. É isso, Isa? Foi a data de namoro. Tá vendo? Não estou lembrando nem do problema. O problema já passou. Já foi problema naquela época, não vamos tornar o problema hoje, mas já foi. E aí eu cheguei na minha casa, nós passamos o dia juntos. Eu cheguei em casa, estou lá em casa tranquilo, toco o telefone, é minha sogra. Tudo bem? Tudo. Sabe que dia é hoje? Sei, terça-feira. Não está esquecendo de nada? E acabei com o precisar. Não é aniversário de você. Meu Deus.
esqueci a data, sei lá do que era, do Mirabel não era, né? Era a data de aniversário de namoro. E ela já tinha feito, tinha agendado um restaurante, já tinha marcado, já tinha feito tudo, já tinha planejado toda a noite. E ela deixou em casa, eu ignorei, esqueci mesmo, essa é a verdade. Aí minha sogra me lembrou. Aí me arrumei, fiquei todo pronto. Ela falou, minha sogra disse assim, a Isa daqui a pouco passa aí na sua casa. Eu falei, é? Tá bom. Eu me arrumei, fiquei tudo pronto. Quando eu tô com a campanha da minha casa, ela estava certa que eu tinha esquecido a data. Eu abri a porta e falei, achou que eu esqueci, né? Achou... Abri a porta na cara de pau. Você achou que eu esqueci, né? E aí nós fomos jantar. Um dia eu conto o desfecho do jantar, as coisas engraçadas que acontecem. Ela me levou para comer fundi. É isso? Viu? Não esqueci. Fundi. Eu nunca tinha comido fundi. Eu não sabia o que era fundi. Não sabia. Paciência. Você tem que saber tudo. Eu não sabia. Aí nós sentamos num restaurante super chique, ela toda arrumada, a pessoa colocou uma travessinha. E aí começou a trazer uns pedacinhos de carne, de queijo. Eu vinha colocando e tal. Não, eu estava observando. Aí eu perguntei, rapaz, não vai vir o arroz, a farofa? E ela me chutava embaixo da mesa. Para! Eu falei, é só isso aqui? Isso aqui é comida de passarinho, é uns quadradinhos de carne, gente. Meu Deus. Aí nós saímos e falei, não, agora vamos comemorar de verdade. Vamos achar um lugar para comer. Mas fecha parênteses aqui, porque eu estava falando mesmo. E ela me perdoou. Você viu só? Nós nos casamos por causa do perdão dela. Ela me perdoou. Por favor, estendam perdão. Sejam mulheres mais perdoadoras. Quanto maior a ofensa, maior seja a sua graça em oferecer perdão. Quanto mais pecador for o seu marido, mais abundante tem que ser o seu perdão por ele. E o seu lar vai desfrutar de uma paz, de uma leveza. Se o seu marido ofende muito, certa vez Jesus contou essa história e você já conhece. Ele foi na casa de um homem e o homem está jantando com ele, entra uma mulher por trás de Jesus e começa a chorar sobre os pés de Jesus e secar os pés dele com o próprio cabelo. E o homem que está na mesa pensa, se esse homem fosse um mestre, se esse homem fosse um profeta, ele saberia que tipo de qualidade de ser humano é essa mulher. E aí Jesus fala assim, Simão, deixa eu te contar uma história. Dois homens tinham uma dívida. Um devia 500 mil para o rei, outro devia 50. E ambos não podiam pagar a sua dívida e o rei perdoou os dois. Qual dos dois você acha que amou mais o rei? E o homem de pronto deu a resposta. É claro, o que foi mais perdoado ama mais o rei. E aí Jesus disse assim, bem disseste, porque eu entrei na sua casa, você não me beijou. Mas essa mulher, desde que eu entrei, não para de beijar meus pés. Você não me deu óleo para ungir os meus pés, mas essa mulher unta os meus pés com as lágrimas e seca com o cabelo. Sabe por que ela me ama mais? Porque ela reconhece que ela tem muito pecado a ser perdoado. E sabe, você quer que seu marido te ame? Perdoe. Falta de perdão seca o casamento. Mata vidas. Quanto maior o ofensor, é mais chance do seu casamento brilhar. Nutrir amarguras, também é outro problema aí. Cuidado. Mulheres amarguradas. Terrível isso aí na família. Por fim, a palavra de Deus é difamada quando existe um abandono do lar, o abandono dos filhos e até o abandono do casamento. Mulheres, não fujam da sua casa. Não fujam. Tem mulheres que elas abandonam a sua família em prol de outras coisas. Elas criam na sua mente desculpas. Elas criam na sua mente estratégias para fugir do casamento, porque eu até entendo, a pessoa olha para o casamento e fala, meu casamento está horrível. Se é que meu casamento existe, eu não aguento mais ficar em casa. Se de um lado Salomão fala que é melhor morar no deserto do que morar com uma mulher briguenta, rixosa, como uma goteira, existe também um lado da esposa que volta para casa e fala, eu não aguento, é o meu marido que é a goteira em casa. O meu marido que é iracundo. O meu marido que ofende com a língua, eu não aguento isso. E há esposas que decidem abandonar o seu lar. E há esposas que começam a se inscrever em curso e vão fazer excursão, vão fazer viagem, vão ser missionário na Meva, vão trabalhar não sei aonde e se envolvem em inúmeras coisas.
quando a resposta para tudo isso não é o amor a Deus e a sua obra, mas é a fuga da sua família. E isso, gente, é errado. Há esposas que fogem dos seus filhos. Há pessoas que estão preocupadas com tantas coisas, mas não têm a preocupação essencial com seus filhos. Algumas mulheres que não têm. Se preocupam se o filho fala alemão, se preocupam se o filho toca violino, se preocupam se o filho está indo bem na academia, ou se ele tem nota 10 excelente na escola, mas não se preocupam um mínimo com a vida espiritual deles. Vidas perdidas diante delas, clamando por gotas do céu. E todas as noites os pais colocam na cama, as mães colocam na cama e falam: filho, boa noite, Deus te abençoe. Mas Deus não vai abençoar se você não fizer nada. É necessário um envolvimento. Os seus filhos estão embebedados de internet, de TV, de música. Eles precisam ser tirados e resgatados. E mães, vocês têm um papel maravilhoso. Vocês têm um papel que muitas vezes o pai, o homem, não consegue cumprir. Você tem mais tempo com seus filhos. Grande é a sua responsabilidade. Mas quantas mães e quantas esposas abandonam os seus filhos e os seus maridos e a palavra de Deus é difamada? A pessoa fala assim: mas você não é casada? Mas esse é meu horário da academia. Ah, você não tem? Ah, esse aqui é o horário que eu tenho que fazer tal coisa. Esse é o horário da massagem, esse é o horário das compras. Eu tenho que ter minha semana livre. E os filhos, o lar, padecem porque as esposas estão abandonando e a palavra de Deus é difamada. E por fim, a última instância é quando uma esposa decide abandonar o casamento. Quer jogar a palavra de Deus na lama, estamos falando de esposa crente, é quando uma esposa fala assim, presta atenção nessa palavra, divórcio. Quando essa palavra surge na boca de uma esposa, ela não só está destruindo o seu casamento, como ela está pegando o nome de Cristo e a sua palavra e colocando na lama. Porque ela está dizendo para a sociedade, a plenos pulmões, nem Deus pode dar jeito nisso aqui. Não vale a pena estar debaixo de um Deus que não é capaz de restaurar o meu casamento. Nem Deus é poderoso a ponto de transformar a vida que eu tenho numa vida de esperança. E abandonam. E recebem o aplauso de muitas pessoas dizendo assim: você até que aguentou bastante tempo, parabéns. Mas deixa eu dizer que a Bíblia nos ensina que casamento é para a vida toda. E quando uma esposa abraça a ideia, o conceito de casamento e vai embora e abandona os seus filhos e abandona o marido, ela é uma vergonha para o nome de Cristo. Ela é uma vergonha para a igreja de Cristo. Ela é uma vergonha para a sua própria família. Destruição. Nunca, nunca, em nome de Jesus, deixe passar pela sua mente. Você, irmã que está aqui, o homem também. A possibilidade de que o divórcio é a solução para o problema. Ele não é a solução. Existem inúmeras outras soluções em quais Deus será muito mais glorificado do que o abandono da família e a destruição do lar. Queridos, é isso que eu queria compartilhar com você, minhas queridas. 3 grandes metas que Deus tem para a sua vida. Domine a língua. Seja mestre do bem. E por fim, não difame a palavra de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Eu vou dar para você alguns instantes. Não são palavras fáceis de aceitar. São até palavras fáceis de entender. Mas de aplicar a vida é difícil. Vou pedir para o Lucas tocar a música É Tua Graça. Quanto você ora? Talvez esse seja o último domingo que nós falamos para as mulheres. Eu não sei como está seu casamento. Mas está na hora de você pedir: Senhor, Tua graça. É Tua graça, não sou eu, é a Tua graça. Ela que sustenta a minha vida. Ela sustenta meu casamento. Ela sustenta as escolhas, as decisões que eu tenho de tomar. E eu só tenho acesso a essa graça porque Cristo me comprou. Eu pertenço a um rei. Eu sou súdito de um rei. Por isso eu não tenho o direito de tomar decisões que eu quero. Eu fui comprado por alto preço. Senhor, são as Tuas ordens, são os Teus valores. Ó Deus do céu, ajuda-me a dominar a minha língua.
Eu faço isso, Deus, eu sou assim. Eu faço comentários maldosos. Eu faço comentários fora de horas, inadequados. Eu critico chefes. Eu critico família. Eu critico meu marido. Eu critico meus filhos. Por isso meu lar tem padecido, Senhor. Eu gostaria muito de ser mestra do bem. Mas como eu vou ensinar as minhas irmãs, as moças da igreja, a amarem seus maridos, se eu mesmo não amo? Como eu vou ensinar elas a serem boas mães, se eu não tenho me esforçado para isso? Senhor, volta-te para mim. Molda a minha vida. Eu preciso tanto da tua ajuda, Senhor. Não permita que a minha vida venha difamar a tua palavra. Não permita, Senhor, que eu abandone a minha família para correr atrás de cursos, atrás de profissão, atrás de tantos sonhos, quando o papel maior da minha vida é ser mãe e esposa. Me perdoa por ter nutrido no meu coração amarguras contra o meu marido, por ter alimentado a minha família um ambiente de falta de perdão. Talvez haja, Senhor, algumas irmãs aqui que têm maridos que são difíceis demais. Maridos, Senhor, que as atormentam, as sobrecarregam, as envergonham. Mas, Senhor, é nesse ambiente em que a sua graça é maior. Enche o coração delas de profundo perdão. Não porque o seu marido merece, mas porque, Senhor, a tua palavra nos ensina a conceder perdão a todas as pessoas. Ajuda-me, Senhor. Apaga da minha mente qualquer possibilidade de divórcio, de abandono da família. Que a tua palavra seja honrada na minha vida e não difamada. Atende a minha súplica nessa noite. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Senhor, no meio das trevas, eu quero brilhar cada vez mais. Faze com que através da minha vida, outros possam Te conhecer. Brilhe através de mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém.